Olá pessoal, aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre, começando a nova semana de cobertura do Tesouro Direto. Hoje vamos conseguir ver todos os gráficos do Tesouro e mais os quartis, a estatística, e vamos ver o que esperar aí essa semana, a nossa opinião também. Tesouro prefixado 25, pessoal, tá fazendo aí uma curva de alta. Parece que não tem amanhã. 90 dias aqui, ele está 12,66, 12,69, muito perto da máxima. Aqui, em geral, são taxas de fechamento. E em termos de preço, ele continua na casa aí dos R$ 700. Esses prefixados, pessoal, do jeito que está oscilando, para quem está investindo em prefixado, eu acho que é muito mais interessante você pensar assim em retorno total, ao invés de olhar de repente a, o preço ou a taxa até. Porque você pensa assim, esse pré-25, em janeiro de 25, nós estamos em maio de 22, são 2 anos e meio praticamente, ele vai te dar um retorno total aí de 36%, bruto, bruto, bruto. O que não é nada mal, pessoal. 36% é um terço a mais. É um aumento de capital de um terço. Então, porque o que anda acontecendo? Muita oscilação. Se a gente pegar aqui desde o retorno desse título para o Hall, ele está aí a 700 e alguma coisa. Então, alguns conseguiram comprar um pouco menos de R$ 719, outros estão comprando aí a 730, alguns pagaram um pouquinho mais, 750 quase. Mas é isso. Ele está aí dando um retorno bruto aí um pouco superior a 30% no vencimento. Eu acho que esse é um bom termômetro para você avaliar se quer ou não investir nesse título. Se isso aí tem margem para inflação, provavelmente sim, pessoal. Olha, 2 anos e meio, 30% de inflação. Tá certo que está acontecendo de tudo nos últimos tempos em termos de inflação, mas eu acho difícil, eu acho bem difícil essa inflação ser nessa casa aí, nesse período, pessoal. Prefixado 29, mesma curva, pessoal, alta como se não houvesse amanhã. Em termos de preço, ele está se mantendo desde o seu lançamento abaixo dos R$ 500. Chegou ali a um preço máximo de R$ 493, mas está ali, ó, na casa de 450. Continua dobrando o capital de maneira bruta, mais que dobra até, em 7 anos. Em 7 anos. Mas é aquilo, prefixado é muito difícil de carregar em prazos mais longos, porque justamente as pessoas ficam tensas com a inflação, não sem motivo. 33 com juros, olha aí pessoal, 12,73 o último fechamento, em termos de preço abaixo de R$ 900. Aqui você observa a curva da marcação a mercado, a curva de preço caindo, para curto prazo funciona muito, e a taxa subindo e o preço caindo, olha ali. Teve aqui um alívio, como nos outros também, e depois voltou a subir. Tesouro Selic, pessoal, Tesouro Selic, então deu essa estilingada para cima. Eu queria mostrar para vocês o preço, porque nós tivemos aqui, ó, que bom que foi apenas um dia, pessoal, um dia aí, ó. Olha aqui o que aconteceu na curva de preço. O preço caiu R$ 1 no Selic 25 e no 27 também. Mas depois voltou a ser aquela retinha como tem que ser. E aqui no gráfico de 90 dias não dá para ver muita coisa. Nem nesse. Bem, enfim. Selic 27. Aí,
agora que aconteceram todas essas coisas, Federal Reserve falou, aumentou 50%, falou que não vai para 75 de aumento na próxima reunião, né? Ele já está em 0,75 com a sua taxa. Aí a taxa do Selic 27 relaxou. Muito interessante. Vamos ver o preço aqui. O preço, a gente observa a mesma coisa do 25, ó, quase na mesma data. Caindo R$ 1 e depois voltou a... Essa curva aqui que eu queria ver no Selic 25. Que a gente teve ali, ó, uma queda de rentabilidade aqui e aqui uma queda de preço mesmo. Depois passou. Menos mal. IPCA 26, pessoal. Já nos IPCAs, olha ali, ó, vocês viram a curva dos prefixados subindo e a curva dos IPCAs caindo, pessoal. Caindo. Então, já dá para desenhar. Assim, mesmo que a maioria das pessoas seja São Tomé, porque é difícil de acreditar que a inflação vá cair forte, mas como a gente mostrou no último vídeo, acho que sexta-feira eu comentei isso, ou quinta, na abertura do mercado da semana passada, nós temos ali um ligeiro desenho de queda. Vamos recapitular aqui esses números. Esse desenho aqui eu me refiro. E aí, se colocar as projeções da Ambima aqui, ó, isso aqui é a inflação oficial, 1,6, 1,06, e aí eles estão prevendo 0,6, 0,5. Pode ser que aconteça, mas também aconteceu, ó, uma recuperação positiva da inflação aqui no segundo semestre do ano passado, que não vingou, né, gente? Não ficou. Mas pode ser que isso aqui esteja acontecendo. E aí o prêmio nos tesouros IPCAs reduz. Certo? O que não quer dizer de forma alguma que essa taxa não possa voltar a subir, ou que 5,52 seja uma taxa ruim no IPCA 26, muito pelo contrário. O pessoal que pergunta aí, vale a pena ainda entrar no IPCA 26 com o preço dele, olha aí, ó, batendo recordes o preço, 3.146. Sim, pessoal, olha aqui a questão do preço, ó. Vamos esclarecer um ponto aqui. O IPCA 26 vale muito a pena ainda, porque olha só, quanto que está o valor nominal atualizado? R$ 3.953, tá? Se a gente aplicar a mesma continha que eu fiz dos prefixados, 3.953 dividido por... Quanto que ele está? 3.146. Olha, nós vamos ter um retorno. Se fosse assim, se ele chegasse a R$ 3.953, mas não, ele vai chegar a mais, certo? Ele vai chegar nesse 3.953 corrigido pela inflação, lá no dia 15 de agosto de 26. A inflação até o dia 31 de julho de 26. Certo? Por quê? Porque 15 de agosto de 26 é a inflação do mês cheio de julho. Então, olha, mas se fosse assim, ó, se fosse um prefixado, pessoal, 25%, muitas pessoas iam considerar até atrativo. Aumenta em um quarto, aí aumenta em 25% o capital de maneira prefixada. Só que não é só isso, é mais a inflação. Então, assim, ó, quer investir no IPCA 26, não olha preço, não olha taxa, não olha nada. Investe pronto, certo? Porque é um título que está muito bom, muito bom. E aí vamos observar aqui uma coisa, isso aqui é muito importante. Gráfico de 1 ano. E olha só, pessoal, tempos atrás, especialmente nessa época aqui, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui, ó, o preço oscilando, certo? Subindo, descendo,
ficando abaixo dos R$ 3.000, especialmente até o finalzinho do ano passado. E aí esse ano ele entrou subindo, superando os 3.000 e ficando lá em cima. E só que aqui nós tínhamos um movimento de taxa subindo. Olha aqui no gráfico de taxas, ó. A taxa saindo lá de 3,5% para 5,7% e os padrões atuais. E ele foi um papel muito resistente, porque o preço segurou, ele subia, descia e tal, e sempre ficava ali namorando os R$ 3.000. Agora o que aconteceu? Agora a taxa meio que estabilizou, pessoal, acima de 5,5. Olha aí, ó, é o que estamos vendo aqui, ó. 5,5, chegou a namorar aí um pouco abaixo dos 5 no finalzinho do ano passado, aí caiu de novo em março, depois voltou a subir. Então, olha, ó, entre 5 e 5,5. Agora ele está andando de lado, pessoal. E o preço também, com uma leve inclinação. Se vocês olharem aqui a curva, certo? E a gente colocasse aqui uma linha de tendência nesse período aqui, a gente ia ver claramente a tendência de preço subindo. Então, olha só. Agora as taxas estão andando de lado, certo? Nesses meses aí, de janeiro para cá. O que a gente observa no preço? Uma tênue, uma leve tendência de alta. Então, pessoal, esse preço vai continuar subindo por um único e simples motivo. Ele caminha para o valor nominal atualizado no vencimento. Ponto. Isso aí não tem o que duvidar. É assim que funciona, é assim que é feito, certo? Essa é a regra. Então, pessoal, quer comprar IPCA 26, não olha taxa, não olha preço, não olha nada. Compra e vai ser feliz, certo? Porque só pelo aumento dele, só na taxinha do prefixado, o aumento de preço que vai acontecer até o vencimento, já justifica a compra. Só que isso vai ser corrigido pela inflação. E quanto ao movimento atual, o que a gente observou? Então, em 2020 e 2021, a gente observou o papel sendo muito resistente. Porque aqui a taxa subia desesperadamente, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha só o que é essa curva de alta na taxa. É impressionante, ó. Chegando aqui, ó. Chegando a 5,55, digamos, ó. É uma alta sem que houvesse amanhã. E o preço mostrou muita resiliência. Teve ali uma depressão de preço em março de 2020, mas depois ele ficou muito tempo entre 2.800, 2.900 e 3.000. E agora ele está na casa aí dos 3.100 e vai subindo, pessoal. Essa taxa andando de lado, ele vai subindo. Então é um comportamento bem de título que está por vencer, certo? E vai chegar um momento, por exemplo, há 2 anos do vencimento, 1 ano do vencimento, em que pode acontecer o que quiser com a taxa, que o preço vai continuar subindo, certo? Se aproximando do VNA. Porque é assim que funciona, é assim a famosa matemática dos títulos, certo? Então, pessoal, e pensando assim em marcação a mercado nesse título, ora, o que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é a variação do preço em função do movimento da taxa. Então, se a gente quer pensar em ganho de marcação a mercado com uma queda na taxa, pode acontecer? Até pode, né? Essa queda de inflação aqui não está muito convincente, mas enfim. O preço importa aqui, pessoal? Não. O preço não importa para a marcação a mercado. O que importa é a taxa. Porque o que é a marcação a mercado? É a variação de preço resultante da variação da taxa. É isso, seja para um lado ou seja para o outro. E aí no curto prazo, o que acontece? Uma curva é espelho da outra. Quando a taxa sobe, o preço, entre aspas, cai. Opa, o preço aqui não está caindo, o preço está andando de lado. Então, quando a taxa cair, quando a taxa fizer... Aqui ela subiu, né? Então, se ela cair, o que vai acontecer com esse preço? Ele vai aumentar mais um pouquinho, mas ele vai aumentar.
certo? Se vocês quiserem que a gente simule os ganhos de marcação a mercado que existem no Tesouro IPCA 26, em teoria, a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa, a gente grava um vídeo, tá? Deixa aqui no comentário que a gente mostra para vocês que, que essa impressão aí de alguns investidores de que o preço é ruim para marcação a mercado não é verdadeiro, tá? Essa impressão aí é falsa. Só que é um papel bom se você quer marcação a mercado? Não, não é um papel bom para isso. Por quê? Porque justamente ele está muito perto do vencimento. Quer fazer marcação a mercado? A dica é IPCA 35 e 45, certo? Mas nós estamos num momento em que ninguém está vislumbrando uma queda de taxas. Também, pessoal, tem que ser dito, quando o mercado começar a ver a queda de taxas, ele vai se antecipar. E aí o movimento pode ser rápido. As taxas podem desabar em questão de poucos dias, certo? Isso é assim, mercado... vocês veem aqui pela curva, né? Quando acontecem momentos positivos, as taxas aqui, ó, o mercado se aliviou depois do pavor inicial com a pandemia, lá em 2020. E aí a taxa desabou, ó, foi para a mínima histórica, 2,04%. Então vejam que ó, em poucos dias ela saiu de 4% para 3%. Depois aqui teve problemas políticos, ela voltou a 3,6%. Que taxa, né, pessoal? E que taxa baixa, né? Como é que podia estar tão baixa, né? A gente se pergunta hoje. E 3,65 caindo aí para 2. Vejam aqui ó, que foi menos de um mês. Menos um mês e meio. Um mês e meio. Então vejo que a coisa pode ser rápida, pessoal, tá? Se o mercado resolver virar o leme. Mas voltando para o curto prazo atual, então é o movimento contrário dos prefixados. Subiu, subiu, subiu e agora está arrefecendo um pouco. Os prefixados não, continuam com a alta. O IPCA 35, olha aí, ó, uma quedinha de 5,8 para 5,7. Vamos ver o que aconteceu com o preço. Olha aí, ó, subiu de 1894 para 1923. Ele sobe aí praticamente 1%, pessoal. 1% com esse movimento discreto na taxa, hein? Chegou a cair só 11 basis points, só 11, pessoal. E o movimento e o preço já aumentou 1%. IPCA 45, que também mostra ali essa queda. Vamos ver o preço aqui, ó, 1.104, quase 3%. É forte aqui, a oscilação aqui é forte. IPCA 32 com juros, mesma coisa, olha só, todos os IPCAs e o IPCA 40 também, com essa quedinha aí. 55 não temos o gráfico, porque ele ficou fora do rol. Hoje ele volta, e hoje ele volta mais barato, pessoal. Mais barato. Pelo menos o valor bruto do cupom saiu do preço. Claro que se a taxa vier mais baixa do que no último dia de negociação, ele vai estar um pouco mais caro do que essa diferença. Mas, por exemplo, 3.953 vezes 0,29563, esse, se a taxa dele se mantivesse hoje, né, o mesmo que foi na segunda-feira passada, ele deveria estar R$ 116,86 mais barato. Mas eu acho que ele vai estar menos barato do que isso, porque eu acho que a taxa vai vir um pouquinho menor, porque todos os IPCAs caíram aí 10, 11, 12 basis points, certo? Agora, pessoal, vamos ver a estatística. Então, pessoal, IPCA 26. Na estatística, a gente vai abordar só os IPCAs, certo? Por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a abordar os prefixados. Quartil 3, aí, 75%
5,46. Semana anterior, 5,40. Olha o que essa semaninha de alta fez, puxou para cima. Isso tudo são dados de 2022, tá, pessoal? E o preço a 3.030 subiu também um pouquinho, era 3.027. Mas esses patamares de preço aqui, pessoal, não voltam mais, viu? A não ser que a taxa supere os 6%. E para comprovar o nosso ponto de vista, aqui, pessoal, por que eu não estou mais comparando com 2020 e 2021? Porque a realidade é outra. Olha aqui o que foi a taxa média desse título em 2021, 3,95. E o preço 2.900. E em 2020, 2,8 foi a taxa média, pessoal. Preço médio 2.811. Esse título está caminhando para o VNA, então sim, a média de preço de cada ano até o vencimento vai ser cada vez maior, tá? E o movimento da taxa que aconteceu de 2020 para 21 e para 22, que agora é 5 e a média é 5,35. Então vejam, não vale a pena eu comparar com esses 2 anos aqui, certo? Porque todos os dias praticamente vão ser muito bons para compra. Se você quer melhorar uma taxa média desse título comprado em 2020 ou 2021, compre em qualquer dia esse ano. Porque qualquer dia está muito melhor do que as taxas de 2020 ou 2021. Nem precisa da estatística para olhar isso, certo? A gente está olhando desse ano para quem está aí querendo saber qual é a taxa quente mesmo para 22, é essa aqui, 5,46 ou mais, certo? Porque comparar aqui com 20 e 21, pegar todo o histórico dele, não faz muito sentido, porque o momento econômico mudou, certo? No IPCA 2035 principal, olha aí, ó, 5,72 o quartil, também ó, deu uma puxada forte essa semana e o Q3 de taxa aumentou 4 basis points. E de novo, olha aqui o ano passado e o ano retrasado. As taxas lá no chão era outra época, era outra realidade de inflação também, né? Outra realidade de taxa básica de juros, outra realidade de inflação mundial, outra realidade os Estados Unidos era juro zero. Então, quer dizer, não faz sentido essa comparação com 2020 e 2021, certo? IPCA 45, bom, o movimento de taxas é o mesmo do IPCA 35. Temos aí então o Q3 aumentando 4 basis points, certo? E, bom, mesma coisa. IPCA 32, com juros aí, o Q3 dele se manteve, 5,75. Aqui não tem, ele não existia em 20 e 21, certo? IPCA 40, 5,70, aumentou também o Q3, certo? Que a semana passada aí foi uma semana de altas. E o 55, apesar dele estar fora do rol, na tabela do Tesouro Direto, aquela que a gente baixa lá no histórico, eles informaram até o dia 13. E aqui já tem uma possível amostra da faixa de preço que ele voltará hoje. Hoje, mais tarde, eu publico o vídeo às 7 horas e o mercado vai abrir aí 9h30, 10 horas. E aí talvez seja essa faixa de preço dele. O melhor quartil 5,77 e o melhor... Vejam que o melhor quartil de preço, que eu considero Q2, muito provavelmente esse título agora que pagou o cupom, você vai receber hoje, ele vai estar com preço abaixo do quartil 2. Preço mais baixo. Então, fica aí a informação para vocês. Muito bem, pessoal. Quase meia hora de vídeo. Vamos para a nossa opinião da semana.
DI futuro deu uma subida forte aí no começo de maio, agora estabilizou nesse nível. A minha impressão, pessoal, é que vai andar de lado, certo? Posso errar de novo, mas não tem problema. Errar na suposição da semana é o mínimo. O importante é investir certo. E comprar tesouro e PCA você não vai errar, certo? Eu acho que vai andar de lado, porque não tem muita coisa acontecendo, os dados de inflação já vieram, o mercado aí já está repercutindo a decisão do Federal Reserve, a não ser que o dólar continue numa trajetória de alta. E, bom, aí isso começa a estressar de novo a inflação aqui, mas a gente está entrando no período sazonal da inflação. Nos meses entre maio e setembro, historicamente a inflação é mais baixa. Então, e a gente mostrou isso no vídeo de inflação, a Ambima também prevê essa queda, só que a previsão deles é bem superior à média dos últimos 3 anos. Que a gente mostrou isso, é mais que o dobro, inclusive. Então, aqueles 0,6, 0,5 são sim números altos. E tanto que, por exemplo, se a inflação for 0,5% ao mês, já dá 6% ao ano. Então, quer dizer, números como 2020, 2019, 2020 de inflação me parecem um pouco fora do radar nesse momento. Mas eu acho que as taxas vão andar um pouquinho de lado, pessoal. Houve esse movimento de queda nos tesouros IPCAs, que eu não sei se sustenta muito. Talvez caia mais um pouquinho e estabilize, talvez. Tem que ver também como é que vai ficar a questão dos prefixados, que isso também é outra informação assim que a gente sempre mostrou para vocês isso, né? Desde já 3 anos de canal que eu venho mostrando isso, que os prefixados antecipam o movimento do tesouro. Então, quando vem uma alta forte, quanto em geral os prefixados aumentam? 30 basis points, certo? Quando tem uma alta desse patamar aí nos prefixados, pode apostar que vai vir uma alta generalizada. Mas eu estou achando que o mercado se acalma um pouquinho. Teve a correção, daí voltou para o patamar, aqui subiu um pouquinho, pode ser que suba um pouquinho, corrija e fica aquele zigue-zague, como por exemplo ficou bastante tempo aqui, por exemplo, ficou bastante tempo aqui de finalzinho de março até o comecinho de maio, ficou andando de lado, olha aqui. Eu acho que é isso aí que vai acontecer a partir de agora. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.